E aí galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Wesley Martins e hoje, especialmente no Matemática na Quarentena, eu estou trazendo algumas questões sobre áreas de figuras planas e figuras espaciais. Então são 6 questões bem simples, algumas questões que são do Enem, outras são de simulados, de diversos materiais. Então eu espero que vocês consigam entender o conteúdo dessa aula de hoje. Então vamos lá! A primeira questão diz o seguinte: na imagem a seguir, tem-se representado uma caixa cujas arestas são iguais e medem 5 centímetros. Uma decoradora deseja revestir as laterais de 1000 caixas semelhantes a essa com papel pontilhado, como mostra a imagem. Quantos metros quadrados de papel ela precisará para revestir as laterais dessa caixa? Então veja, aqui eu estou trabalhando com uma caixa que tem um formato de um cubo, não é isso? Então vocês vão observar aqui, né? É um cubo, mas só que ela quer saber apenas a quantidade de material que é preciso para revestir a lateral aqui, certo? Essa partezinha aqui, ó, eu vou até botar de outra cor, certo? Vou botar de um roxinho aqui. Essa partezinha aqui, ela vai ser desprezível, porque a gente não sabe as medidas daqui, ó. Não sei qual é essa medida, daqui até aqui. O que é que eu sei? Eu sei que essa caixinha, ela tem uma aresta medindo 5 centímetros. Então significa dizer que a largura, nesse caso, se eu for trabalhar com a figura plana, e o comprimento, eles vão medir 5 centímetros. É isso daqui que eu sei. Então vamos lá para a resolução. Como é que eu poderia fazer? Passar aqui para outra página. Então, eu for observar a área, como é um quadrado, eu vou utilizar o quê? L ao quadrado, lado ao quadrado. Então, como o quadradinho tem aresta medindo 5, então eu vou botar 5 ao quadrado. Todo mundo consegue entender que a área de um quadradinho são 25 centímetros quadrados. Só que na questão, eu tenho 4 quadradinhos na figura. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por 4. Então, 25 vezes 4, eu vou encontrar 100 centímetros quadrados. Então, eu vou precisar de 6 centímetros quadrados para decorar a lateral apenas de uma caixinha. Como são 1000 caixinhas, eu vou ter que multiplicar por 1000. Eu venho aqui e multiplico por 1000. Então, eu vou obter como resultado disso 100.000 centímetros quadrados. Ok. Só que na questão, ele pede quantos metros quadrados será preciso para revestir as laterais dessas 1000 caixinhas. Então, eu vou observar que 1 metro quadrado é a mesma coisa que eu ter 1 metro vezes 1 metro. Ok? Todo mundo sabe disso. Se eu transformar 1 metro em centímetro, eu vou ter 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, 100 vezes 100, eu vou encontrar aqui 10.000 centímetros quadrados. Então, significa dizer que 1 metro ele vale 10.000 centímetros quadrados. 1 metro quadrado vale 10.000 centímetros quadrados. Então, eu vou transformar isso daqui, converter para metros quadrados. Então, simplesmente, só eu dividir. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Então, vou ter que dividir isso daqui, ó, por 10.000. Corto os zeros, 4 zeros no caso, né, para facilitar. Conta daqui, ó. Então, eu vou obter o resultado de 10 metros quadrados. Então, são necessários 10 metros quadrados para revestir 1000 caixinhas.
Então veja que é algo bastante simples. Então eu venho aqui na questão e marco a alternativa C. Bem simples. Espero que tenham entendido. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: observe a imagem a seguir, que representa um dos tipos de flutuadores muito utilizados em piscinas, definido por duas circunferências que formam uma coroa circular. Se o raio da circunferência menor é de 50 centímetros e o raio da circunferência maior é de 80 centímetros, determina em metros quadrados a área aproximada da coroa circular que representa esse flutuador. Então eu vou desenhar aqui para vocês a coroa circular maior. Vai ficar bem... não ficou muito bem, mas dá para vocês entenderem. Então, se eu for medir o centro aqui até sua extremidade, ela vai ter quantos centímetros? 80 centímetros. E se eu pegar, vou botar de outra cor aqui, uma circunferência menor, ela vai ter o raio de 50 centímetros. A imagem não ficou muito bem explicativa, mas dá para vocês entenderem, né? Infelizmente está saindo assim porque eu não estou utilizando uma mesa digitalizadora. Eu estou usando as ferramentas do próprio PowerPoint para construir isso. Então eu quero saber qual é a área da coroa circular. A coroa circular é justamente isso daqui, pessoal. Então simplesmente eu vou encontrar a medida das áreas, tanto quando o raio é 80 centímetros, quanto o raio for de 50 centímetros. Então eu venho para cá. Vou encontrar área 1. Então você sabe que a área do círculo, πr ao quadrado. Então eu vou ter aqui π, não vou substituir agora. Quem é o valor do raio? Vou botar o menor, 50. 50 ao quadrado. Então vou ter aqui 50 ao quadrado dá 2.500. Então 2.500 π. Já a área 2, eu uso a mesma fórmula. Eu posso botar raio 1, aqui eu vou botar raio 2, tá bom? Ao quadrado vai ficar π vezes 80 ao quadrado. Então 80 ao quadrado dá 6.400. Então vai ficar 6.400 π. Para determinar qual é a área da coroa circular, simplesmente eu vou subtrair a área maior pela área menor. Então eu vou ter aqui 6.400 π menos 2.500 π. Então, quando eu subtrair, eu vou encontrar o valor de 3.900 π. Pronto. Até aqui dá para todo mundo entender. Isso é a área que eu quero da coroa. Só que eu vou ler a questão e ele quer saber a área da coroa aproximada em metros quadrados. Ele não dá o valor de π, mas sabemos qual é o valor de π. Então, vamos usar o valor aproximado de 3,14. Então, quando eu multiplico 3.900 por 3,14, eu vou encontrar o valor de 12.246 centímetros quadrados. Ok? Eu não tinha colocado aqui, mas aqui você sabe que é centímetros quadrados. Por que centímetros? Porque justamente o raio foi dado em centímetros. Só que ele quer em metros quadrados. Aí, fazendo pela primeira questão, se está em centímetros quadrados, eu quero transformar para metros quadrados, eu vou dividir aqui por
10.000. Como não tem para cortar, não tem como cortar zeros, eu vou andar a vírgula que está aqui 4 casas decimais. Então, ela vem para cá. Então, vou mudar aqui novamente de cor. A área, ela vai ser de 1,22 metros quadrados. Pronto. Simplesmente isso, pessoal. Então, a questão é bastante simples. Aí vamos aqui para alternativas. Então, letra A. Facinho, facinho. Beleza, pessoal? Se você marcou a letra D, um exemplo, você justamente encontrou a área em centímetros quadrados. E aqui está pedindo em metros quadrados. Então, tem que ficar atento a isso. Beleza? Vai estar todo mundo entendendo aí. Então, vamos para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte. Observe a imagem a seguir. Analisando o políedro que representa a luminária e sabendo que a medida de cada aresta é igual a 12 centímetros, pode-se afirmar que a área total desse sólido em centímetros quadrados equivale a... Então, eu vou observar essa figura aqui. Então, que tipo de figura é essa? Se eu contar a quantidade de figuras que são formadas, eu vejo que na parte superior aqui eu vou ter um triângulo, 2, 3, 4, 5. Então, mais 5 na base são 10. Na lateral, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo para o outro lado 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu estou trabalhando com icossaedro, que é um políedro formado por 20 faces, certo? Por causa dessas 20 faces seriam faces triangulares. Então, como é que eu poderia achar a área total disso? Então, para determinar a área de um políedro, simplesmente eu teria que somar a medida a área de suas faces. Como são formados por 20 triângulos equiláteros, então eu vou ter que aqui 20, que são a quantidade de triângulos, igual a L ao quadrado, que é a fórmula, raiz de 3 sobre 4. Eu acho que esse não ficou muito bem não, aqui o 2 não, vou corrigir. 2, pronto. Como ele está dizendo que a aresta, ele mede 12 centímetros, vai ficar aqui 20 vezes 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu poderia primeiro resolver 12 ao quadrado, para depois multiplicar por 20, para depois dividir por 4. Mas eu vou aqui dividir 20 por 4, pessoal, dá 5, né? Vai ficar 5 vezes 12 ao quadrado, 144, raiz de 3. E agora eu multiplico 5 vezes 144 raiz de 3. Então, vou encontrar 720. Então, 720 raiz de 3. Isso em centímetros quadrados. Vou observar aqui. Como é em centímetros quadrados, né? Já dei aqui, ó, a área desse sólido de centímetros quadrados. Eu simplesmente marco aqui a alternativa B. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão. A única dificuldade maior aí é você determinar a quantidade de faces que esse políedro tem. Então, quando você consegue determinar, fica bem fácil. É só fazer substituição de forma. Então, vamos lá para a quarta questão. Em dezembro de 1891, o professor canadense de educação física James Naismith, de Springfield College, em Massachusetts, Estados Unidos da América, recebeu uma tarefa de seu diretor, criar um desporto para que os alunos pudessem praticar num local fechado, pois o inverno é muito rigoroso.
o que impedia a prática do beisebol e do futebol americano. James descartou os jogos em que se utilizasse os pés ou que possuísse muito contato físico, pois podiam se tornar violentos devido à característica de um ginásio, local fechado e com piso de madeira. Aí suponha que o garrafão quadrilátero rachurado, no caso seria aqui, ó, pessoal. Isso aqui. Medidos respectivamente 4,70 e 2 metros e uma altura de 5,95 metros. Logo, qual é a área ocupada pelos dois garrafões da quadra de basquetebol em metros quadrados? Vamos lá. Como aqui eu estou percebendo que ele é um trapézio, para determinar a área de um trapézio, nada mais, nada menos eu vou utilizar a fórmula base maior mais base menor, que é multiplicado pela altura dividido por 2. Como ele diz que na questão possui uma base maior e uma base menor de 4,70 e de 2 metros, então eu vou substituir aqui, ó, 4,70, 4,7 mais 2 e vamos multiplicar pela altura, que diz que é 5,95 e tudo isso dividir aqui por 2. Então eu vou ter o seguinte, 4,7 mais 2 dá 6,7 vezes 5,95. Aqui tem várias formas. Eu posso multiplicar primeiro para depois dividir. Eu posso dividir um termo. Eu vou primeiro dividir aqui, tá bom? 6,7 dividido por 2 dá 3,35. E agora eu vou multiplicar por 5,95. Aí eu vou chegar ao resultado de 19,93 metros quadrados. Pronto. Está feita a questão. Então é uma questão bastante simples. Ô professor, mas aí nesse caso, ele pediu a área de um garrafão dos dois, né? Aqui eu achei de um. Então, simplesmente, eu multiplico por 2 para achar a área total. Então, a área total eu vou ter o que aqui? 39,86 metros quadrados. Então, essa é a área dos dois garrafões. Eu venho para cá e já parei na alternativa E. Simples. Se você marcar a alternativa C, você só está marcando a alternativa de um garrafão apenas, tá bom? Então vamos lá. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com um diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Mantendo o revestimento da parte existente, o condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais de 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de que o material disponível está disponível em estoque. Será suficiente. Pronto, a gente primeiro vai descobrir a área. Vou tentar fazer um desenho aqui, pessoal. Primeiro, eu tinha um círculo cujo diâmetro é 6 metros. Depois, resolveram aumentar esse círculo. Certo? Vai estar perfeito, vai dar para vocês entenderem. Em mais 8 metros de diâmetro. Então, se eu tinha 6, passou para quantos?
6 mais 8, 14 metros. Então significa dizer que o raio, na primeira situação, ele teria medida de 3 metros, que é metade do diâmetro. Já o raio, na segunda situação, ele teria medida de 7 metros. Okay? Porque a metade de 7 é 14. Eu quero saber quanto eu vou precisar de material para colocar nessa parte aqui, ó. Eu estou marcando de roxo. Então eu vou ter que fazer a área da coroa circular. Faço a área do primeiro círculo, faço a área do segundo círculo e subtraio. Bora lá, área do círculo 1. Então, πr ao quadrado. Ele disse, use π igual a 3. Eu não vou usar agora não, vou usar só no final. Então vou deixar o π aqui. Quem é o raio do primeiro? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então 9 π. Aí metros quadrados. Área 2. Usa a mesma fórmula. πr ao quadrado. Então π, quem é a área 2? Aliás, quem é o raio 2? 7. Então 7 ao quadrado. Aí 7 ao quadrado, 49. Então vai ficar 49 π metros quadrados. Aí quem seria a área da coroa circular, né? No caso, eu pegaria a área 2 menos a área 1. Então eu teria 49 π menos 9 π igual a 40 π. Aí eu vou substituir o valor de π por 3, que é o que dá na questão. Então, a área ela seria de 120 metros quadrados. Seria uma área exata, não é isso? Então, deixa eu mudar aqui de cor. Pronto, aí eu venho aqui. A letra A será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 metros quadrados. Falso. Você viu que media 120. Aí eu sei que a letra B também vai ser falso, porque é 24, 48, 108 também. Aí tem que ser a letra E. Não será suficiente, pois a nova área a ser pavimentada mede 120 metros. Exatamente. Se ele tem 100 e a área total é 120, a área que falta, né, para ser pavimentada é 120 metros, não vai ser possível. Então, alternativa letra E. Então, vamos lá para a última questão. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use π igual a 3,14, certo? Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vamos observar que o que é que eu posso fazer aqui nessa placa? Eu posso fazer justamente aqui, ó, fechar esse quadrado. Fechando o quadrado, eu vou ter essa medida aqui, que ela vai ter 40 centímetros. Essa medida aqui todo mundo já sabe que ela é 40 centímetros também. Ô professor, por que aqui é 40? Porque veja, se eu passo aqui no meio, certo? Eu vou estar dividindo aqui em duas partes. Então,
Se o diâmetro é 40, significa dizer que aqui é 20, seria o raio, ó. 20 o raio, certo? Como a altura aqui é 60, 60 menos 20 dá 40, não é isso? Então aqui eu vou ter duas situações. Vou ter duas figuras, um quadrado de lado medindo 40 e um semicírculo cujo raio é 20 centímetros. Então, eu vou calcular aqui, ó. Primeiro eu vou achar a área do semicírculo. Como é que eu acho a área do semicírculo? Eu pego a área do círculo e divido por 2. Simples. Então, não vou substituir o valor de π ainda. Eu sei que o raio, ele mede 20, vai ficar 20 ao quadrado sobre 2. Então, vou resolver aqui. 20 ao quadrado dá 400, então vai ficar 400π sobre 2. Quando eu dividir, aqui eu vou ter 200π. Ok? Vou substituir agora o valor de π por 3,14, que é o que ele dá na questão. Vocês viram que teve uma questão que eu utilizei 3 e em outra questão eu utilizei 3,14. Então nessa questão eu também estou utilizando 3,14. Quando a questão vinha dizendo use π igual a 3, você tem que usar π igual a 3. Quando disser use π igual a 3,14, você tem que usar 3,14. Use π igual a 3,1, você tem que usar π igual a 3,1. Então você usa o que a questão pede. Quando ela não dá valores para π, você vai usar a aproximação mais comum, 3,14. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 200 por 3,14 vai dar 628 centímetros quadrados. Beleza, só isso. Agora eu vou achar a área 2. Então, a área 2, como é um quadrado de lado 40 centímetros, o que eu vou fazer? 40 ao quadrado. Então, 40 vezes 40 dá 1.600. Centímetros quadrados. Então, para achar a área de uma placa, eu vou somar a área 1, que foi a área do semicírculo, mais a área 2, que foi a área do quadrado. Então, 628 mais 1.600, eu vou encontrar o valor total de 2.228 centímetros quadrados. Como ele quer, a questão pede a área das 10 placas juntas, então simplesmente eu vou multiplicar aqui por 10. Aí eu vou obter o valor de 22.280 centímetros quadrados. Não, eu volto para a questão aqui, vejo onde está letra B. Então pronto. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham gostado. Então, clica aí, curta o canal, se inscreva. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.